Boa noite, fraternidade. Boa noite, amigos. Feliz, casa querida do meu coração, estarmos juntos, conectados nessa noite, nas ondas da internet, surfando aí nas ondas da internet com uma mensagem boa, positiva, em base evangélica, para refletirmos acerca dos nossos passos na Terra, fazermos sempre as mudanças que precisamos fazer, né? E seguirmos em frente da melhor maneira possível, da forma mais positiva que conseguirmos. O tema que nos traz a casa hoje, amigos, nos foi definido aí pela coordenação, está aqui na nossa obra Fonte Viva, meu livrinho muito usado, vocês podem ver, muito consultado. A lição 19, linda, 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 chamada Fotografia do Emmanuel pelo nosso Chico, né? A lição se chama Apacenta. Lição fantástica, em que Emmanuel rememora uma passagem lá de João 21:17, e diz assim a passagem de João, replicando uma fala de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem aí, João Evangelista, o discípulo muito amado, o discípulo mais jovem, né? Rememora um momento sublime da eternidade, da conversa de Jesus com Simão. Esse diálogo dá-se depois do episódio do Gólgota, já depois da crucificação, aquele instante em que Jesus retorna ressurreto, e ele se reúne com os discípulos, né? Nesse momento específico, ele fecha a porta, senta-se, né, à mesa da refeição com eles e conversa com eles. De maneira linda, já preparando-os, né, para os dias difíceis de divulgação do cristianismo primitivo que viriam, né? Preparando-os para a tarefa sublime de levar ao mundo a mensagem revolucionária de Jesus, que propugna que amemos uns aos outros. Vejam, uma mensagem absolutamente revolucionária para a eternidade. Porque foi tão difícil aceitar isso, que deveríamos amarmos-nos uns aos outros para encontrarmos um caminho de amar a Deus, que nós, como humanidade, fomos capazes de jogar os nossos iguais, nossos irmãos, na fogueira, nas feras, né? Crucificados apenas porque eles falavam de amor. Vejam como somos criaturas atrasadas, né? E importa nos perguntarmos a nós mesmos, está dentro do nosso coração hoje, 2000 anos passados, da vinda linda, sublime de nosso Messias à Terra, se já somos capazes de, ao menos, compreender uma atitude de profundidade essa lição, né? Ainda não somos capazes de amarmos de maneira incondicional, amar pela glória de amar, né? Amar no sentido de ágape, como os gregos o concebiam, né? Um amor amplo e restrito. Mais ou menos já conseguimos compreender, né? O convite de Jesus para nós. E compreendendo, assimilando a lição no ímã de nossa alma, vamos nos esforçando para vivenciá-la. E um dia amaremos, né? Como Jesus espera que amemos, como Ele nos tem amado. Como Ele disse, né? Já pertinho do Gólgota, Ele fala que um novo ensinamento Ele nos trazia, que é que nos amássemos como Ele nos tem amado. Veja vocês que o verbo composto aí diz de um Cristo que nos ama antes, nos ama hoje, vai nos amar sempre. Então, naquele momento, né, ele chega para preparar os discípulos para os primeiros anos, né, os primórdios do cristianismo na Terra. E naquele momento ele dirige-se a Pedro, num momento específico, e diz a ele: Simão, tu me amas? Vejam que pergunta maravilhosa, né? Simão, gente, vamos refletir acerca do desenho de Simão Pedro que a gente tem do próprio Humberto Campos, mentor de nossa casa, retratado lá em Boa Nova. Simão, naquele momento, era uma alma torturada, gente, né? Uma alma sofrida em si mesmo. Jesus o havia alertado da sua fragilidade, que ele negaria, né? Que antes que o galo cantasse 2 vezes naquela madrugada, ele negaria o Cristo 3 vezes. Ele disse que não faria isso, mas ele se esqueceu no turbilhão das emoções, daquela confusão, de Jesus capturado, no momento em que ele desce por ele do soldado, Jesus coloca ele de novo,
E o mestre então é preso, Pedro o amava profundamente, naquela confusão ele esqueceu do que o mestre havia dito para ele, e ele nega Jesus. Até que na terceira vez ele lembra disso, sente uma dor absurda na alma dele, né? Jesus não se importa com a fragilidade nenhum dos discípulos, nem com a nossa. Vejam que coisa linda, né, fraternidade? Jesus, como diz Auguste Cury, o maior psicólogo que já existiu na Terra, psicólogo de entender da psique humana, né? Não buscou ninguém que fosse fora da nossa humanidade. Ele junta ali no colégio do apostolado dele almas gigantes para a coragem, para o bom combate, né? Mas são pessoas simples e falíveis, como todos nós, né? Tanto que eles, no começo ali, titubeiam, né? Haja vista que no momento da crucificação só as mulheres ficaram, né? Além de João, só as mulheres ficaram, né? Os discípulos do colégio apostolar estavam... colégio discipular, né? Que eles se tornam apóstolos depois do Pentecostes, quando no episódio mediúnico eles saem a pregar, né? A partir do advento do Espírito Santo, que é uma pleia de espíritos que vem intuí-los, né? Mas Jesus escolhe, então, ali, pessoas maravilhosas, preparadas espiritualmente para aquela tarefa, mas são humanos, né? Humanos, da natureza humana, né? Temer, falhar, duvidar, né? Lembramos de Tomé, por exemplo. E aí Pedro, naquele momento, compreendemos aí, com a descrição dos Espíritos, que era uma alma doída, né? Diante da própria fragilidade, né? De olhar para si mesmo e ver do que ainda não conseguiu, né? Jesus não se importa com isso. Não se incomoda com isso, né? Aqui na lição Apacenta, Emmanuel nos fala que o convite de Jesus para que apacentemos, ou seja, apacentar é cuidar. É assim, não vergastar o outro, não condenar o outro, né? Apenas acolher, amar, aceitar, ajudá-lo a seguir, viver, para inspirar. Coisa mais linda, né? Então Jesus, a vivência do amor na terra, como diz o próprio João no seu evangelho, né? A luz veio e eles não enxergaram a luz, não entenderam a luz. A luz é Jesus, né? Basta um risco dessa luz numa telha quebrada da nossa casa psíquica para que a luz do mestre nos coloque de pé, nos emule, nos incentive, nos ajude a seguir adiante todos os dias, apesar de nós mesmos, né? Apesar dos nossos joelhos desconjuntados, como diz Joana de Anjos. E aí Jesus então pergunta para Pedro. Pedro, ele fala Simão, no Evangelho. Simão, tu me amas? E aí, Pedro ali, levantando-se como a pedra do Evangelho, né? Jesus já tinha falado que ele seria a pedra do Evangelho, da edificação das palavras na era cristã, que ele viria para o mundo inteiro, mesmo para o mundo não cristão. Tanto é que divide a nossa história entre antes dele e depois dele, né? E aí Pedro fala, eu te amo, Senhor. A pergunta de Jesus para Simão Pedro, gente, é a pergunta de Jesus para todos nós. Ouça Jesus perguntando no nome da sua alma se você o ama. Porque o comentário que ele faz para Simão na sequência é para todos nós também. E na sequência pergunta, né? Pedro, tu me amas? Pedro tinha acabado de responder que sim, gente. E aí ele fala, Senhor, eu te amo. E aí Jesus, feliz, né, com aquela resposta, pergunta pela terceira vez. Pedro, tu me amas, filho? E aí Pedro, então, Jesus convidando a responder a mesma pergunta pela terceira vez, olha nos olhos do mestre e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? E aí Jesus resgata, então, Pedro no sentido que ele estava ali, talvez, de dor com ele mesmo, para colocar lá à frente do movimento, né? Diz assim para ele, o movimento que se fazia ali cristão naquela primeira hora, primeiríssima hora, né? Trabalhadores do primeiro minuto do cristianismo na Terra. A partir da terceira vez que Pedro responde, ele fala, então, filho, se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Essa é a fala de João aqui, que é retratada por Emmanuel na lição 19 de maneira linda. Jesus convida a Pedro, se ele o amava mesmo, de verdade, que ele apacentasse as ovelhas dele. Ou seja, que ele cuidasse do rebanho dele, que apacentar é cuidar, né? Do rebanho dele, que é a terra inteira, que somos todos nós, que nós somos ovelhas do redil de nosso Senhor, né? Do aprisco do mestre. E ele pede para Pedro então cuidar de todos. Esse convite e Pedro faz isso de maneira linda, né, gente? Edifica a casa do caminho, leva a palavra, leva alimento, leva amor, renova-se para a eternidade, né? A alma de diamantina que ele já era, e renovou-se então para sempre. O convite de Jesus para Pedro
é o convite de Jesus para todos nós. Quando Jesus convida Pedro a apacentar as ovelhas dele, ele convida todos nós também, tá? Paternidade, nós que nos atrasamos no entendimento da lição, postergamos na compreensão no coração do Evangelho de Nosso Senhor, agora também somos convidados nesse mundo em transição, né? 2000 anos passados, do advento da descida linda de Jesus à Terra, somos convidados também a apacentar as ovelhinhas dele, né? Nós que já acordamos, que já nos colocamos como despertos na Terra, né? Nunca mais estávamos adormecidos na Terra, acordamos para a realidade do Espírito, para a verdade de que espíritos é o que somos e, portanto, responsáveis pela nossa jornada, pelo nosso caminhar na Terra, pelo nosso fazer na Terra. Jesus nos convida, então, a apacentarmos o redil dele, em nome dele, na Terra. Apacentar o redil dele significa cuidar, amar, proteger, responsabilizarmos, né? Pelas situações, pelas pessoas que estão sob nossa guarda, confiadas por Deus, não desertar do posto de serviço, ficar na tarefa, né? Amar como um aprendizado para nossas almas, que somos aprendizes do Evangelho, né? Amar no limite de nossas forças, replicando as lições do amor quantas vezes forem necessárias, até que o amor se torne algo comum, natural em nós, né? Apacentar as ovelhas de Jesus significa nos colocarmos também como pastores na gleba inteira, que é a terra dele, né? Não pastor no sentido daquele que vai proferir qualquer discurso para rebanhar qualquer adepto, nem mesmo para o espiritismo, não, mas no sentido de aqueles que buscam viver, né, as verdades que abraçaram para o seu coração e a partir da sua vivência verdadeira e amorosa, exemplificar para estimular os outros a viverem também e, acima de tudo, acolher, né, aqueles que a providência divina manda no seu caminhar, ainda sem terem compreendido que a luz habita o coração deles também, porque a luz habita o coração de toda criatura humana, porque somos todos filhos da fonte, que é Deus, que é nosso Pai, que Deus nos ensinou, que nos ama e nos criou para amor e pelo amor, né? Apacentarmos o rebanho de Nosso Senhor na terra significa, ao sermos pastores, responsabilizarmos pelos corações que estão à nossa volta, né? Fazermos o que nos é possível, sem, como diz Emmanuel aqui na lição, vergastar, sem querer que o outro seja quem ele não é, sem querer invadir, né? O espaço de decisão, o espaço de escolha, o arbítrio do outro, o direito do outro ser quem ele é, quem ele consegue ser, quem ele pode ser, mas colocando sempre à disposição para ajudar, auxiliar, sustentar, levantar e, acima de tudo, amar, né? Entendermos que nós somos as ovelhas, falando agora só para os espíritas, resgatadas do resvaladouro de nós mesmos, onde nos colocamos por tantas vidas, fomos resgatados pelo Consolador prometido por Jesus, que é o nosso espiritismo, o espiritismo redivivo, o espiritismo que é o cristianismo redivivo. Fomos resgatados não numa condição de beneplácito para nós, mas no sentido de que, a partir do instante que temos contato com essa verdade libertadora do espiritismo, temos condições de fazer escolhas novas e não incorrermos mais nos mesmos erros. Isso é um presente dos céus para nós, é o verdadeiro maná que desce do céu, como diz lá no Velho Testamento, sobre nossas almas aflitas e famintas de afeto, de discernimento, de mais luz, né? Porque o Consolador prometido chegou-nos por misericórdia, não seria jamais por merecimento, mas alcançou-nos em nossa estrada de alguma forma, ou nascemos lá em espírito, ou descobrimos o espiritismo nos nossos caminhos, ou que seja pelo amor, pela dor, mas o espiritismo chegou às nossas vidas, e aí sempre por misericórdia, porque essa bússola salvadora, se assim quisermos que seja, chegou-nos, sejamos aqueles também que vão agora buscar outras ovelhas, né, que também estão tateando nas trevas de si mesmo, no lugar onde nós já estivemos também, e onde o espiritismo nos jogou luz para que possamos sair a partir de uma escolha que é nossa, né? O espiritismo não nos salva por nós mesmos, não basta ser espírita para dizer, né, que estaria salvo das infelicidades que nós mesmos colocamos no nosso caminho, mas o espiritismo nos ilumina os caminhos para que façamos escolhas novas, elucida-nos as ideias para que possamos sermos homens novos, como diz Paulo, andarmos com Jesus, porque aquele que está com Cristo, Jesus, nova criatura é. Colocarmos então como apacentadores do Cristo na terra significa colocarmos à disposição para amarmos como Jesus, ou pelo menos aprendermos a amar melhor, né? Vou contar uma história para vocês
Então, que fala um pouco sobre isso, sobre apacentar em nome de Jesus, né? Vejam como é cuidar do outro, como é ter o olhar amoroso na direção do outro, que está acima, né, de qualquer limitação que a terra possa nos colocar, né? O amor, ele é capaz de ir além sempre, nos ajudar a nos superarmos e é a base para construirmos pontes entre corações, né? A terra não precisa mais de muros para a eternidade. Essa história é de Francisco de Assis. O sol que brilhou na Úmbria, a pedido de Jesus, né? Reconstruindo a igreja de Jesus na terra. Jesus apareceu primeiro para ele, né? E pediu que ele reconstruísse a igreja dele. Aí Francisco de Assis achou no primeiro momento que seria reconstruir a igrejinha de São Damião, até ele compreender em amplitude. Jesus o convidava a relembrá-lo a toda criatura, porque a igreja de Jesus quer estar no coração da gente, né? Francisco de Assis vivenciou de maneira linda e sublime o amor a todas as criaturas, não só as criaturas humanas, né? Apacentando em nome do Cristo de maneira professoral, né? E esse episódio está na biografia dele. Conta-nos esse episódio que um dia lá na comunidade em que eles estavam vivendo, né? Uma comunidade que vivia lá de maneira franciscana, de maneira simples, pediam para doar, né? Eles estavam fazendo um dia um jejum. Porque como era uma comunidade católica, né, é muito comum no dia a dia católico o jejum de alimento físico, né? E eles estavam fazendo, então, um jejum de alguns dias. E aí, um dia, de noite, Francisco de Assis acordou e tinha um dos freios chorando. Eu não estou muito certo do nome de qual era o freio, mas eu acho que era Egídio. E aí, ele estava chorando, Francisco de Assis foi lá ver o que tinha acontecido e ele falou: Pai Francisco, eu não vou conseguir cumprir o jejum, porque está muito, muito difícil para mim, né? E aí, Francisco de Assis o abraçou, o acolheu, né? Na dor dele, doendo na alma dele não estar conseguindo, né? Fazer o que ele achava que deveria fazer. E aí ele então vai com ele para a cozinha e na cozinha eles então preparam um alimento, né? Francisco de Assis prepara um alimento enquanto ele esperava. Só que curioso, quando ele acaba de preparar o alimento, o que ele faz? Ele se senta ao lado do Frei e fala: então vamos comer. Para surpresa do Frei, não somente o Frei ia romper o jejum, Francisco de Assis também romperia. Por quê? Porque a relação humana era mais importante. Porque estar ali ao lado do companheiro no momento de dor para ele era mais importante. Porque as relações humanas estão acima de qualquer necessidade material. Sabe, fraternidade, que nós também sejamos capazes de quebrar muitos jejuns na terra, em nome do amor que nos une, em nome do amor que precisamos aprender a viver, em nome dos relacionamentos, que sejamos capazes de olhar o outro na inteireza, né? Como ele é, como ele está conseguindo ser nesse momento, para um dia, se ele quiser ser diferente, né? Esse é o ensinamento de Francisco de Assis, que viveu na atitude e profundidade o diálogo de Jesus com Simão Pedro. Quando Jesus fala: Simão, né? Se me amas, apacenta minhas ovelhas. Ele estava convidando Simão Pedro a amar, a cuidar, né? E convidando nós todos também. O convite de Jesus para Simão Pedro atravessa os milênios, vários séculos e nos alcança. Que sejamos capazes também de olharmos uns aos outros, olhando inclusive aqueles que vêm na direção nossa e de maneira inesperada, aqueles aparentemente desconhecidos, quando aprendemos que não há desconhecidos na terra, pois somos todos irmãos, né? E possamos, em nome de Jesus, apacentar as ovelhas dele, do redil dele, que é a terra inteira. Quero encaminhar aí para os nossos minutos finais, lembrando uma história linda que Ney Lúcio nos conta, que nos narra disso, né? De cuidarmos, de olharmos como Jesus nos olha desde sempre, né? Ney Lúcio nos conta que numa família que fazia evangelho no lar, na qual vivia o avô, naquele núcleo familiar, sempre no dia do evangelho no lar, a vozinha falava, no final, a prece de encerramento era sempre destinada a ele. E ele sempre falava: vem ter comigo, vem ter conosco, Jesus. E aí a netinha, quando viu o avô falar isso, sempre abriu os olhos, para ver se Jesus viria, né? Cadê o Jesus que não veio, né? Todo dia do evangelho no lar, o avôzinho falava: vem ter conosco, Jesus. E toda vez que ele falava isso, a netinha abria os olhos muito espertinha
esperando para ver se o Jesus viria, né? E o Jesus nunca ia na mentalidade infantil dela, né? Um dia, no Evangelho no Lar, né, antes do avôzinho falar, vem ter conosco Jesus, tocou a campainha. E aí eles imediatamente interromperam o Evangelho no Lar para ver quem que teria chegado. Era uma pessoa que precisava de ajuda. Como dessas, tem muitas na Terra, sabe, paternidade? Que precisam muito do nosso amor. Que são as ovelhas de Jesus aguardando ser apacentadas, cuidadas, amadas, olhadas, como nós temos sido por Jesus desde sempre, né? O amor de Jesus tem nos sustentado a paternidade desde sempre. Sejamos capazes agora, como diz João diante, nos levantarmos de nós mesmos, joelhos conjuntados mesmo, e apacentarmos um pouco que seja o nome dele, né? Que é o mestre de toda a terra. A família interrompe o Evangelho no Lar e vai, então, ver o que é. Atende aquela pessoa, alimenta, veste, né? Cuida das necessidades dela, trata com profundo amor, né? Cuidando daquela ovelhinha que tinha chegado na sua porta, de maneira inesperada, numa hora inesperada, né? Quando sabemos na terra, como espíritas que somos, que no acaso não preside nada, que tudo tem a sua razão de ser. E aquele que atravessa o nosso caminho, muitas vezes ele veio trazido por espíritos que confiaram em nós. Estejamos, viva a eternidade, cada vez mais atentos, olhos atentos, despertos, para cuidarmos do redil de nosso Senhor, como temos sido cuidados por Ele desde sempre. Nós que somos espíritas cristãos, ou seja, que já despertamos sobre as luzes e as bênçãos do Evangelho do nosso Senhor, coloquemos-nos de pé. Não temos nenhuma condição de superioridade comparando-nos com ninguém. Somos grandes devedores, mas temos essa ciência que nos liberta. O Espiritismo cristão. Coloquemos-nos de pé como que honra aqueles que querem ser os olhos, as mãos de nosso Senhor na terra, fazendo em nome dele a obra que é dele, né? Então aquela família, naquele dia do Evangelho no Lar, cuidou daquela pessoa que chegou lá, aquela pessoa que morava na rua, né? Uma pessoa carente de todo o amor do mundo, porque na verdade as pessoas vivem carentes de amor. E o amor se manifesta por meio do leite, da água, da roupa, do socorro, entendeu? Então chegou aquela pessoa carente de amor na porta, a família interrompeu o Evangelho no Lar, nem o Lúcio nos conta, tá lá em Luz no Lar essa história. E vão lá, atendem, a pessoa é bem atendida, fica feliz e vai embora. Aí eles retornam para encerrar, então, o Evangelho no Lar. Então, quando eles sentam de novo para fazer o Evangelho no Lar, após aquela interrupção inesperada, aí, antes que o avôzinho, vocês lembram, né? Toda vez que antes de encerrar o Evangelho no Lar, o avôzinho falava, vem ter conosco, Senhor. E a netinha abriu os olhos procurando cadê o Senhor, né? Então, nesse dia, exatamente, antes do avôzinho concluir e falar, vem ter conosco, Senhor, a menininha vira e fala, você viu, vovô? Hoje o Jesus não veio, mas ele mandou um amigo. É assim mesmo. Apacentar as ovelhas de nosso Senhor significa olharmos como irmãos, como amigos na terra, né? Porque é assim que Jesus nos olha, né? No finalzinho ali, já perto do Gólgota, ele nos lembra isso. Quando ele fala para os discípulos, para que os discípulos falassem para nós, ele diz, já não vos chamo servos. Porque ele é nosso Senhor, por eternidade, então ele deveria ser servo dele, né? A gente deveria se considerar servo de Jesus, mas ele não quer isso. Ele fala, já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E eu, de tudo que o Pai me ensinou, eu tenho compartilhado com vocês. Ou seja, Jesus nos traz o Evangelho para que possamos trazer de nós aquilo que ele falou um dia, vós sois deuses. Ou seja, extrairmos de nós a nossa melhor parte. E sermos, enfim, como André Luiz nos ensina, seres humanos de primeira classe. Né? Jesus compartilhe conosco o ensinamento lindo, crístico, para que possamos nos levantar de nós mesmos. Então ele fala, já não nos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu não. De tudo que o Pai me deu, eu tenho compartilhado convosco. Eu vos tenho chamado amigos. Jesus nos chama de amigos. É uma honra isso. Que possamos todos os dias, na paternidade, aceitarmos a amizade de Jesus no nosso coração e considerarmos também amigos dele. E aí, em nome dessa amizade linda, divinal, que nos sustenta de pé na terra, que nos mantém vivos na terra, que vamos levantar também para olharmos como amigos. Né? O outro não é meu inimigo, eu não preciso competir com o outro, eu não preciso vencer do outro. Né? A luz do outro pode brilhar, assim como a minha deve brilhar também. Como Jesus nos ensina, brilha a vossa luz. Né? Que possamos cada vez mais, em nome do Cristo, olharmos como irmãos, como amigos de caminhada, entendendo que a dor do outro dói em mim, a dor que dói no outro pode doer em mim. Né? A dor nos iguala na terra e compete nos ajudarmos uns aos outros. Sozinhos poderíamos ir até mais rápido, mas juntos, unidos, vamos muito mais longe em termos de terra.
Que possamos, em nome do Cristo, apacentarmos, olharmos, cuidarmos de maneira cada vez mais amorosa. Graças a Deus a gente aprende que aqui na Terra o amor para o nosso estado evolutivo é um aprendizado, é uma escolha. Decida amar, escolha amar. Decida ser a melhor pessoa que você pode ser. E Jesus, nosso maior amigo, vai nos ajudar por misericórdia a caminhar nessa direção. Que Ele nos sustente de pé no nosso propósito de sermos bons de eternidade, de sermos melhores, de sermos sempre, sempre, sempre as melhores ovelhinhas, aquelas mais obedientes, mais fiéis, mais dignas, mais honestas, mais corretas do redil dele. Isso aí que vai nos levar a sermos um dia os seres humanos de primeira classe, como André Luiz nos chama a sermos. Jesus nos abençoe. Hoje, também amanhã, pessoal. E sempre. Obrigada.